Provavelmente eu vou chorar no final desse especial pra caramba, tenho certeza. Mas bem, pessoal, vou falar do anime especial de Pokémon, no caso a despedida do Ash, que é o Eu Vou Me Tornar o Mestre Pokémon, ou Eu Anseio Me Tornar o Mestre Pokémon, não sei como ficaria na tradução exata, mas tá aí o nome. Serão 11 episódios com retorno de personagens queridos, Pokémons queridos dentro da franquia, tudo pra chegar no ponto do Ash descobrir o que é ser o Mestre Pokémon, porque sim, o moleque não sabe até hoje. 25 anos! E ele não sabe. Foi ela. 25 anos! E claro que esse retorno estará cheio de nostalgia e também de coisas novas também pra gente interagir. É bem da hora essa parte do especial, porque a gente tá vendo coisas antigas misturadas com coisas novas, e isso dá uma sensação muito boa. No geral, esse especial tá bem legal e eu vou falar dos 4 primeiros episódios hoje. Lembrando que até a gravação do presente só tem 3 episódios, então depois eu adiciono a parte que vai ter a do episódio 4, ok? E o primeiro episódio já serve pra gente ter uma espécie de fio condutor por tudo isso, porque a gente vê o Ash e o Pikachu viajando. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Mas a grande questão aqui é que a equipe Rocket novamente vai encher o saco dele. Isso é clássico, isso aí é normal já. Só que uma das coisas legais é que já nos surpreende logo de cara. A gente sabia que todos os Pokémons do Ash iriam retornar nesse especial. Só que uma coisa que a gente não esperava exatamente era o fato que os times seriam mistos. Eu achei que talvez ia voltar igualzinho cada geração, mas não, vai ser misto. Tanto que o Ash já começa com o Noivern. E quando ele vê que o Noivern não fez tanto efeito na equipe Rocket, ele já manda o Dolphin e depois o Sceptile. E ele desce o cacete neles fácil. E assim, é muito legal você ver Pokémons que você mal viu interagindo entre si numa equipe, interagindo com a equipe. Sério, isso aqui foi muito da hora. Eu fiquei, caraca, que foda. Na maioria dos episódios teremos um time diferente em cada episódio. Isso é uma ideia muito legal. Você vai que ainda tem mais um Pokémon, porque logo em seguida, depois de explodir a equipe Rocket, eles acabam acertando uma Latias, que infelizmente se esbagaça toda. E o Ash tenta salvar ela e usa seu Buizel também para ajudar ele. A Latias fica inconsciente, só que ele cuida dela a noite toda. Ele protege ela de todos os outros Pokémons que estão indo atrás e também tenta curar a asa dela que estava toda machucada. E no final você já sabe o que acontece mais ou menos. A equipe Rocket volta, pô, é um Pokémon lendário. Esses aí eles nem tão errados, pra ser sincero, eles são vilões. O trabalho deles é roubar Pokémon e tem um lendário, pô. Mas no final o Ash acaba protegendo a Latias. Na verdade esse episódio todo ele protegeu a Latias, mesmo ela morrendo de medo dele, da equipe Rocket. E ela salva ele no final do episódio e vai embora. O Ash fica feliz por ela, só que fica meio triste também, se perguntando se ele vai conseguir ver um dia a Latias de novo. E fique com isso na sua cabeça. A Latias aparece espiando o Ash no final desse episódio. Então assim, além de ser um episódio legal, com muita nostalgia no meio, tem esse fator. A Latias começa a vigiar ele. E vai por mim, isso continua. No episódio seguinte a gente tem um foco no retorno da Misty. E as interações deles estão bem próximas da que eles tinham lá nos anos 90/2000. Então assim, é muito legal ver isso de novo. Ô, nostalgia! Eu só me fodo nessa merda. Mas qual é a questão da vez? O Ash só foi visitar o mar um pouquinho pro Corphish ficar feliz. Sim, o time do episódio dessa vez é Corphish, Livene, Rowlet, é muito fofinho a Livene fazendo carinho no Rowlet, olha que fofo. E Totodile, que também é muito legal ver ele. Pra mim aqui tá algum dos grupos mais divertidos, provavelmente, um dos mais soft, que só tem Pokémon engraçadinho nessa equipe. E a Livene praticamente faz o papel de mãe cuidando. Só que o Corphish acaba fazendo uma grande rivalidade com um Clauncher. E bem, o Ash tenta capturar, mas a Misty não deixa. E após eles se encontrarem, tem mais interações legais, até o Psyduck sair da Pokébola, eles começam a discutir pra ver quem vai ficar com o Clauncher. E justamente aqui que vem outra questão bem engraçada. A equipe Rocket vigiando os dois e passando fome. Eles realmente só estão com fome, não estão nem tanto a fim de capturar o Pikachu e só querem algo pra comer. E a Pokédex deles acaba mandando a seguinte informação: a garra do Clauncher é muito saborosa e nutritiva, e se você arrancar ela, não tem problema, afinal de contas, ela irá se regenerar. Pronto, tudo feito. Então a equipe Rocket tenta roubar e ainda vai conversando com a Misha. Parece uns psicopatas falando isso nessa cena, mas se bem que a gente faz isso com o bicho mesmo. Mas no final não dá certo, eles são explodidos de novo, passam fome, e no final tem uma pequena batalha de Corphish e Politoed. É Politoed o nome desse bicho? De novo, são 1008 Pokémon atualmente, eu não decoro o nome de todos. É verdade. E quem acaba vencendo é a Misty, afinal de contas o Ash usou Corphish e ela é especialista em tipo água, então
faz um pouco sentido essa vitória. Eu vi muita gente puto com isso, tipo, agora a Misty é campeã mundial. Não é assim que funcionam as coisas, gente. Só se fosse uma batalha 6 versus 6 com toda a força do mundo. Aqui, no máximo, foi, tipo, uma batalha casual, inclusive com uma dominante, tipo, água. No final, ela captura o Cloudcher, só que ele fica mais amigo do Ash e começa a treinar os pokémons dele, principalmente o Corphish, que tinha ficado triste após a derrota. E aí ela fala, pô, o Cloudcher gostou do Corphish, tá assim... eu vou ter que agora ir com você, né? Eu vou ter que viajar com você, não tem muita opção. A gente sabe que ela tava com saudade, mas deixa ela bancar aí um pouquinho de Tsundere. E bem, eles seguem em sua jornada. No episódio seguinte, pelo que parece, eles estão na região de Galar. E eles estão num restaurante muito bom, com uma moça muito educada com eles. E quando eles elogiam a comida, bem, olha só, ela chama o chefe pra receber os agradecimentos. E é o Brock. Você deve estar se perguntando, ele não era enfermeiro, esse desgraçado? Não ia virar médico agora? Tipo, até já tinha uma Blissey, mas não é bem o caso. Ele disse que largou tudo, porque ele quer ir atrás do amor da vida dele e agora ele vai servir ela pra sempre. Ele finalmente achou o amor da vida dele e ele vai ficar aqui. Isso não vai dar bom. Que é burro! Depois disso, o Brock contrai depressão tipo 2. E quem acaba chegando na mesma hora é o Sylan, que eu admito, é um personagem que eu odeio do fundo do meu coração desde criança. Mas por um segundo eu admito, eu fiquei feliz por ver ele. O que a nostalgia não faz no corpo de um ser humano? Acho que desde o arco da Pokéball GS com aquela professora lá que, vamos dizer, era bem avantajada, que ele não fica com tanta depressão. O foda é que tentando alegrar ele, a gente vê uma Hatterene e ela se aproveita dos sentimentos negativos do Brock pra controlar ele. Claro, ela usa uma ilusão, finge que é uma mulher bonita chamando o Brock e o Brock vai até ela. Isso porque a gente acaba descobrindo depois no episódio, mas já vou adiantando, ela queria pegar os sentimentos negativos, essa aura negativa. Lembrando que esse Pokémon, pra quem não conhece, ele tem uma percepção de sentimentos muito grande e ela precisa disso. Inclusive, quando o sentimento é muito negativo, ela vai lá e tenta absorver e silenciar a pessoa, pra você ter uma ideia. E quando tá na forma de Max dela, ela fica ainda mais perigosa, porque o raio dela aumenta mais ainda. Capeta, sou demônio, sou Luffy. Enquanto isso, todo o resto do pessoal foi indo atrás dele, inclusive até encontrar uma Hatenna, que é a pré-evolução dela. E inclusive ela é um Pokémon bondoso, diferente das suas evoluções que são mais desgraças. Então quando eles pedem ajuda pra ela, ela decide ajudar, porque ela sim ajuda pessoas lendo as suas mentes e seus corações quando considera eles gentis. Então ela começa a ajudar eles a procurar o Brock. Infelizmente eles acham uma Hatterene também, que é a evolução dela, e quando você tá com um sentimento muito forte, ela fica puta. Capeta, sou demônio, sou Luffy. Mas bem, depois deles encontrarem o Brock, essa daqui não vai deixar o bichinho dela fugir. Então ela começa a forçar ilusões no Brock pra ele usar os Tirix e atacar o Ash. Mas no final, quando vê o Ash protegendo a Hatenna, que já acabou se ferindo sem querer, ele se toca que aquilo ali é só uma ilusão e começa a ajudar e curar a Hatenna. E a própria Hatterene, que estava enfurecida até aquela hora, meio que cessa porque viu que ele estava protegendo um Pokémon que era uma criança praticamente, da mesma linha evolutiva que ela. Então, no final das contas, ela meio que perdoa eles, fica com a menininha e dá um tchauzinho, tipo, parou de usar eles. Mas a equipe Rocket, ela continua usando até o fim do episódio, isso é meio estranho. Tem cena nessa parte do episódio que você olha pra ele e fala assim, caraca, isso sem contexto fica parecendo que o Brock é furry. E aqui, gente, eu vou passar pro meu eu do dia seguinte, que já vai ter assistido o episódio, vai estar gravando aqui pra gente conversar mais um pouco sobre esse especial. Inclusive vai ter Pokémon Day esse mês, né? E sabe onde você pode acompanhar isso? Lá na roxinha. Eu não fiz live essa semana de Nier Automata porque eu estava sem internet, não dá pra fazer. Mas esse fim de semana eu já volto com as lives e vamos ver se a gente zera esse jogo logo. E a gente vai fazer live de outras coisas, tá? Tem vários outros jogos que eu vou fazer live e não só de jogo. Então vai aqui na descrição. E agora fiquem com o meu eu do dia seguinte. Amanhã. E agora a gente vai falar do episódio do presente, ou do passado, é meio confuso, mas aqui é outro Gabriel falando praticamente.
Bem, o último episódio foi focado num Bert, que foi um episódio da hora, só que tem um porém que deixou uma galera puta, e eu admito, eu concordo com você porque ficou puto. Faz sentido, porque realmente deram a entender que uma certa coisa ia acontecer e não aconteceu. Mas bem, o foco do episódio é que Ash, Misty e Brock estavam indo para uma cachoeira. O plano deles em si é bem simples, ver o evento das carpas subindo a cachoeira e atravessando ela. Sim, isso é inspirado na lenda da carpa, que sobe a cachoeira, atravessa o portão e vira um dragão. Inclusive a Magikarpa vem justamente dessa lenda e por isso que ela vira um Gyarados, que é um dragão. E não tem a merda do tipo dragão. Mas quando eles chegam lá, a cachoeira está congelada. Então cada um faz sua parte e solta seus pokémons para tentar quebrar todo aquele gelo. Mas não vai adiantando. Pelo menos a Misty faz um carinho no Oshawott. Inclusive nesse episódio tivemos a aparição de vários pokémon legais. Tivemos o Oshawott, tivemos o Snorlax, Talonflame e o meu favoritinho, Incineroar. Inclusive, essa foi a primeira vez que a gente viu em um episódio o Ash usando Incineroar. Porque tecnicamente é um pokémon que ele nunca usou depois que evoluiu, para você ter uma ideia. E bem, o que a gente acaba descobrindo é que quem tava provocando aquilo era um Bert, que tinha uma respiração gelada tão forte que congelava tudo à sua volta. Mas ele não era mal, ele só não conseguia controlar os poderes dele e acabava congelando tudo. Conseguiu congelar até o Incineroar uma hora. Mas bem, o Ash começa a treinar ele pra controlar o poder dele e rola cenas muito legais. Inclusive do Ash simpatizando pelo Bert que você fica, vai capturar o Bert, vai capturar. Tem uma treta tão ferrada com esse Bert que sem querer que ele acaba quebrando o penhasco, o Ash cai lá, torce a perna e ele vai lá usando a inteligência dele e o poder que ele tava aprendendo a controlar pra conseguir tirar o Ash de lá, já que ele não conseguia subir dali sozinho. E no final, caraca, você fica... Putz, o Ash vai capturar esse Bert, que tá perfeito, a relação dos dois é boa, o bicho é forte, eles até comparam o poder de expressão dele com o de um Kyurem, você fica, caraca, mano, ele vai capturar, ele no final não captura. Assim, foi fofinho ele ficando amigo dos bichinhos na floresta no final, porque assim, como ele aprendeu a controlar o poder dele, no final ele tava fazendo umas conchinhas de Oshawott, já que ele tava imitando o Oshawott, e agora ele tava usando bem melhor o poder dele. Os próprios Pokémon da floresta ficam de boa, o Ash, a Misty e o Brock se despedem e vão embora. Mas assim, é bom o episódio, eu recomendo assistir, é da hora. Inclusive dá tudo a entender que eles estão construindo essa medida de mestre Pokémon, que como a gente sabe, não é só questão de força, Evoque Força era um passo para ele se tornar um mestre Pokémon, mas... teria algo a mais, e talvez seja isso, de compreender todos os pokémons, assim como a Misty quer ser a mestre do tipo dragão, e ela quer entender, compreender e dominar completamente o tipo dragão em si como treinadora, o Ash pode ser a mesma coisa, só que validando todos os pokémons existentes. Isso seria uma boa desculpa para colocar como mestre pokémon, e como ele tá chegando mais perto disso, porque aqui foi um grande exemplo disso através da empatia dele, e como ele consegue entender o bicho, mas... putz, bateu uma sensação tão boa. Sério, o negócio tava andando. Eu pensei, pô, vai capturar esse Bert que tá na cara, pô. É aquele episódio de captura, que nem o do Dragonite, do Gengar. Mas não rola isso. Não capturou, eu tô assim até agora. Por quê? Por quê? Tá bom que não vai usar muito, né? Tá no final do anime. Mas, pô, por quê? Podia ter capturado. A Misty capturou um Clauncher. Mas bem, o episódio foi bom e é isso, pessoal. Por enquanto é isso, vamos ver. Semana que vem teremos Esquadrão Squirtle, Power Ranger. Vai ser muito bom. Comente aí embaixo o que vocês estão achando desse especial, quais são as expectativas para o final dele. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder se torne membro, eu me despeço de vocês, falou e fui! Espero que o áudio não tenha bugado.